Bom dia, gente. A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Márcia. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Chegamos ao 21º dia. Bom dia, Nara. Vocês dormiram bem? Que bom saber que você estava esperando. Atrasei 1 minuto, hein, gente? Mas eu tô aqui na mesa desde 5h40. Porém, aquilo que eu havia preparado, o Senhor, 5h30, umas 5h35 mais ou menos, ele falou, troca. E aí eu vim aqui. E aí atrasou 1 minutinho por causa disso, tá bom? Bom dia, Rani, bom dia, Iralba. Glória a Deus. Verdade, né? Deus sempre te acorda, acho lindo isso. Bom dia, Cláudia. Paz do Senhor. Vocês dormiram bem, gente? Já saímos da metade, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que vocês dormiram bem, gente. Nós já vamos orar. Vai compartilhando aí com mais alguém, para avisar que já começamos. Glória a Deus. Oremos então para a gente começar esse 21º dia, para a glória de Deus. Cremos que o Senhor falará conosco mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Então bora orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Bendizemos o teu santo nome. Sabemos que sem o Senhor não temos a menor condição de falarmos nada. Por isso, Espírito Santo, eu te convido que o Senhor esteja presente neste momento, nesta live, que a palavra de sabedoria esteja ativada hoje em alto nível, porque precisamos tratar hoje, Senhor, especificamente de uma dor comum da Igreja de Cristo. E eu sei que é um tema que não é favorável ao inimigo, é tudo que ele quer que nós não falamos ou aprendemos sobre isso. Por isso eu te peço, usa-nos pela sua misericórdia, acorda o povo para estar aqui, no nome de Jesus, amém. Bom dia, Rose, não acredito que você está aqui, que honra. Minha pastora está aqui, gente. Pai do Senhor Jéssica, Pai do Senhor Franciele, Pai do Senhor Vanderleia, Pai do Senhor Giovana, Pai do Senhor Joyce. Que honra, gente. Glória a Deus. Bora lá começar mais um dia. Hoje, 21º dia. Estamos aqui há 21 dias. Glória a Deus. Que bom que está sendo um momento muito espiritual para vocês. Bom dia, Cristiele, acredito que é isso. Glória a Deus. Então bora lá? Gente, hoje eu tinha preparado, como de costume, o tema do propósito na prática, né? A gente tem feito isso, eu tenho citado para vocês qual o tema no livro para vocês fazerem a leitura em casa. E a gente tem decorrido outro tema aqui, que é no sentido prático. Pois ontem eu tive uma cliente ontem à noite, acabei de atender ela, fui dar janta pro neném, que o marido estava em reunião na igreja, e vim preparar já. Eu falei, tô tão cansada, que eu tinha dormido menos de 4 horas a noite passada. Eu falei, eu tenho que deitar mais cedo. E vim preparar. E aí, já focada nisso, falei, vou começar por aqui logo, né? Preparei, li, marquei, anotei. Fui me preparar para dormir. Pois hoje, quando eu tô ali me arrumando, aí o Senhor falou, então, deixa aquele lá para outro dia, você vai falar mais outro dia. Hoje você vai seguir o plano, você vai seguir o livro. E falei, mas pai, e é engraçado, era a primeira vez, porque toda vez eu leio os dois antes, né? Mas ontem foi um dia tão puxado que foi a primeira vez que eu não tinha lido. E aí vai eu correr entre me arrumar e colocar a leitura em dia, para marcar aquilo que ele queria destacar, né? Para sentir o que o Espírito Santo queria, para que a gente pudesse seguir aqui dentro do que ele quer. Paz, uma honra mesmo ter você aqui, viu, Rose? Te amo. Então bora lá? Hoje lá no livro
É uma vida com propósito. O tema é protegendo sua igreja. E aí hoje o Senhor falou, hoje você vai seguir o tema. Então hoje nós não vamos falar do outro, nós vamos falar daqui. E logo que eu li, exatamente porque a gente já está falando da família de Deus há um tempo, né? Da importância da comunhão, do congregar. Quando eu li o tema, que ontem eu só li o tema, eu pensei, tá tudo interligado, de certa forma nós já falamos, vamos deixar para lá. Mas hoje, de verdade, o Espírito Santo me impeliu a voltar aqui. E eu creio que é porque é uma dor necessária nesse tempo. Bom dia, Catiane. Gente, hoje é dia dos amigos aparecer, né? Que honra ter você aqui. Seja bem-vinda. Então, bora lá? Protegendo a sua igreja. E isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos há 21 dias aqui falando sobre propósito. E hoje nós vamos seguir este tema, que é a importância de proteger a sua igreja. Nós sabemos que a dor maior que há no cristão em permanecer, principalmente em cumprir o seu propósito, é a dor da comunhão, né? A falta da comunhão. E a gente busca muito que a responsabilidade dessa unidade do lugar que congregamos seja dos líderes ou das outras pessoas e nunca nossa. E dentro do propósito de Deus para a sua vida, aí está a responsabilidade de você ser esse agente de unidade. Não é? Esse que vai ligar aí o corpo de Cristo, ou que vai manter essa unidade do corpo de Cristo. Então, como nós estamos na geração muito doída, onde a minha dor importa mais que a sua dor, é muito natural no quesito problemas congregacionais, a gente vê problemas no outro e a gente ficar em busca de um lugar melhor para congregar, não é? Como se a gente fosse encontrar a igreja perfeita na terra. Eu já falei para vocês que a igreja que será arrebatada, a perfeita, ela está dentro da igreja imperfeita. Porque a igreja é um lugar de regeneração. Ele é um lugar exatamente como se fosse uma casa de habilitação para acolhimento dos imperfeitos. Então é uma reunião de imperfeitos buscando melhorar. Claro que vai dar uns belozinhos, gente. Mas a Bíblia está dizendo que essa unidade ela é perfeita. E nós vamos falar um pouquinho dela aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 3 diz: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Então, nós já fomos unidos, primeiro, por causa do sacrifício de Cristo, somos o corpo de Cristo, estamos unidos aí pela paz, por meio do Espírito, e a gente precisa se esforçar para permanecer unido. Então, a gente vai perceber que a unidade, assim como a santidade, requer um sacrifício. Requer um esforço da nossa parte. Porque como nós estamos na geração que só busca direitos e não luta por deveres, não busca deveres, ou foge até mesmo dos deveres, é por isso que a gente tem essa dificuldade, porque eu acho que no sentido de unidade, todos devem me amar. Todos devem me tratar bem, né? Todos devem ser cordiais para comigo. E quando isso não acontece, o lugar não me cabe, ou eu quero sair dali porque um falhou comigo. E a gente precisa lembrar que a igreja, no sentido desse lugar físico, tá bom? Que aqui a igreja nós estamos falando exatamente, quando se fala da unidade, exatamente desse organismo vivo da igreja, não da igreja espiritual em si, mas você sabe que a igreja física, ela é a representação da igreja espiritual, inclusive foi o tema da EBD passada, você que foi lá sabe disso, né? Então, nós somos a representação da igreja perfeita, da igreja universal, que é essa igreja que não dá para contar, né? Só Jesus sabe quantos membros ela tem, que independente da sua placa, você faz parte dela, se assim você crê que está indo para o céu, que eu creio que você está indo para lá também. Amém? Então, é a sua função, entenda isso, é a sua, não do seu pastor, é a sua função proteger a unidade da igreja. E quando falo em unidade, eu gosto muito de dar um exemplo que eu acho que ele casa perfeitamente. Nós confundimos união com unidade. Nós achamos que a união ela é o ápice ali do que Deus quer, até porque o salmista vai dizer, com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Só que olha que interessante, união, pode haver desunião. Em unidade não tem como haver desunião. Como assim? A união seria exatamente, tenta imaginar, você foi na feira e você comprou batatas, uns 2 quilos de batatas.
Você trouxe a batata para casa, só que no caminho elas estão na sacola todas unidas, tá amarradinha aí na sua mão, então elas estão todas em união no mesmo lugar. Mas no caminho para casa, você está com outra sacola, sem querer você esbarrou num prego, numa esquina, em alguma coisa, e a sacola rompeu. Quando a sacola rompeu, as batatas caíram, saíram do lugar que as mantinham unidas. Nisso que elas caíram, elas estão agora desunidas, não estão mais em união, certo? Tem batata descendo a ladeira, batata correndo para lá, algumas você vai perder. Você consegue identificar qual batata é maior, qual batata é menor, qual batata tá meio machucadinha, a cascainha dela, qual batata tá meio ressecada, qual batata tá brilhante, tá linda. Porque elas estão em união, mas elas são distintas. Já o que seria a unidade? Depois que você uniu suas batatas, trouxe para casa e resolveu no seu almoço fazer um purê de batata, onde você cozinhou e amassou todas elas, elas viraram um corpo só, uma coisa só. Você olha para o purê da batata e não tem como dizer, essa aqui, esse lado é onde está a batata menor, essa aqui é aquela batata ressecada, anotei agora, ó, a espessura dela. Essa aqui é a batata grande, aquela que saiu correndo, que deu um trabalhão para me pegar ela. Não tem como, porque agora o purê é a unidade. Vocês estão entendendo? Outro exemplo que você poderia ter seria a laranja. A união seria as laranjas reunidas no mesmo recipiente. A unidade seria o suco da laranja, todas juntas. E a igreja, ela precisa andar em unidade, porque em unidade não tem como ter desunião, porque aí sim nós seremos um, como a Bíblia propõe que nós sejamos, afinal, fazemos parte do corpo de Cristo. E por falar em fazer parte do corpo de Cristo, eu creio que eu já passei por isso aqui, mas é necessário falar. Você sozinho não é a igreja. Você não é a igreja. Você é membro dessa igreja. A igreja, Paulo vai comparar ela a um corpo. Você é membro desse corpo. Existem bênçãos que não é para você no individual, que você só vai tomar posse dela se você estiver ligada a corpo, ok? Você é filho, você é amado, você é escolhido, você é templo do Espírito Santo, mas você sozinho não é a igreja, ok? Você faz parte. Então, visualize a igreja literalmente como um corpo e você o braço. Um braço amputado, desligado do corpo, ele tem prazo de validade mínima de vida. É ou não é? Quando alguém perde um dedo, uma orelha, num acidente, eles falam, pega imediatamente, coloca no gelo, corre para o hospital. Mas dependendo do tempo que demore, não dá mais para ligar o corpo de novo, porque não consegue transmitir vida para aquele membro. O sangue já coagulou. Vocês estão entendendo? A estratégia do inimigo, foque nisso aqui. A estratégia do diabo antes de desviar alguém é te afastar de congregar. Você não desvia da noite para o dia. Você começa a faltar culto. E você começa a faltar culto com desculpas que pareça para os líderes que é justificável, que é uma mentira para você mesmo se enganar dizendo que está bem. Você sabe que dava para ir, mas você começa com a desculpa, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado demais, eu estou com dor de cabeça. A cada semana você tem uma nova desculpa, e quando pensar que não, você desvia. Você não tem força mais para congregar. Vocês estão entendendo? Esses dias atrás, na verdade ano passado, alguém falou comigo, eu estou bem, só não quero congregar, não estou animado para congregar, mas fique em paz, minha comunhão está perfeita com Deus. Basta dar o tempo. Você dá o tempo e você vai ver que não, que a pessoa vai morrer. É um engano do diabo, e realmente essa pessoa já declinou. É um engano do diabo. E olha que interessante, eu posso falar isso aqui pelos anos lidando com pessoas. Depois de certo tempo, você acaba ficando especialista em alguns assuntos pela
quantidade de casos que se repetem. Então você percebe um padrão ali. A pessoa, quando ela está para desviar, mas ela não sabe, a primeira coisa que acontece é que ela pega a isca de Satanás, que é a dor da ofensa. Ela começa a ficar ofendida. Ela tem uma demanda que é dela, e agora ela pega a ofensa e toma posse. E nesse período de ofensa, tudo que acontece, que ela ouve, ela acha que é uma indireta para ela. Eu conheci pessoas que o pastor não tinha liberdade de pregar, porque qualquer pregação ele dizia: pastor, está jogando indireta para mim. É indireta para mim, com certeza é indireta para mim, é indireta para mim. Porque ela não está bem. Ela não está bem. Você está entendendo? Ela julga que a orientação dada ali para outro é por causa do que ela fez, de algo que nem chegou ao conhecimento de quem está falando. Depois desse tempo que ela ficou ali magoada porque ela comeu a isca, duas coisas acontecem. Ou ela para de ir, faltando, desanimando, porque é a estratégia do inimigo para que ela morra e a pessoa não percebe. Ou ela vai se unir a outros que também comeram a comidinha. E ela vai funcionar como uma rede de apoio para sua mágoa. Que laço, gente. É exatamente isso. Eu encontro mais um igual que pensa igual a mim. Então eu tenho uma dor, vamos imaginar, todo meu exemplo tem a Joana, tá, gente? O dia que eu encontrar a Joana, eu tenho que pedir muito perdão a ela. Não posso ter Joana congregando comigo, porque vai acabar meus exemplos, né? Mas imagina que alguém está magoado com Joana, e Joana, ela tem uma posição de destaque, ela é líder das irmãs, ela é esposa do pastor, ela é a pastora, sei lá. Ela tem uma posição de destaque na igreja, ela lida com pessoas. E aí Joana magoou alguém, ou alguém simplesmente porque a dor da ofensa, ela vem de problemas que aconteceram de verdade, você tem razão para ter a dor, e também de problemas psicológicos, imaginários. Você supôs que a irmã fulana não está ajudando o Pai do Senhor por causa que ela viu alguma coisa que ela não viu. E você coloca na cabeça que é isso e ponto. Você come essa isca. Então tem a irmãzinha que está triste com a irmã Joana. E ela está se arrastando. Depende, porque o inimigo sabe. Até porque você profere quando está magoado, você fala. Você acha alguém que pensa igual. Gente, a Joana se acha, né? Meu Deus, que mulherzinha. Quer mandar em tudo. Aí, ó, opa, alguém pensa igual a mim. Menina, também acha a mesma coisa? Deixa eu falar uma coisa. Sabe aquele dia? Ponto, você já achou rede de apoio. Pensa que não, você acha mais um. É aí que nós vamos ter dentro da igreja o que tira a força do crescimento do reino na terra. Eu já dei esse exemplo para vocês, mas eu preciso repetir. A igreja como corpo de Cristo, eu dei o exemplo para vocês daquele cientista, ela hoje está, muitas das vezes, com o corpo não funcional, paralisado, mesmo tendo a mente perfeita, porque a mente é a de Cristo. Quando Cristo estava na terra, gente, ele via o enfermo, ele ia, ele pensava, vou lá curar, e o corpo obedecia. Hoje, a mente, a igreja tem a cabeça que é Cristo, ele continua querendo curar, querendo libertar. Vai lá, põe a mão no enfermo, é a igreja. Eu não vou não, tenho vergonha. Então a gente não avança no reino, porque nós temos uma mente brilhante com um corpo com membros paralisados, com membros atrofiados. Nós já falamos sobre isso, que a importância de você se dedicar ao seu propósito é porque você não vai ser o membro paralisador da igreja, da função da igreja. E aí, olha o que acontece. Essa pessoa, ela pode se juntar a mais alguém ou simplesmente não, ela se isola. Mas quando a pessoa se isola, vítima da isca, da ofensa, que pode ser real, ela tem motivo para isso, ou psicológica, ela não quer aceitar ajuda. Gente, eu sei, e às vezes eu fico assim eu travo uma guerra mesmo com o inimigo, que algumas pessoas dá raiva quando eu vejo ele fazendo isso com elas. Eu sei a estratégia do diabo para tirar as pessoas, elas me evitam. Quando uma pessoa decide a sair, ela não me responde, ela não tem tempo para me receber, ela vai inventar desculpa, ela me evita.
E aí, anos passando e eu notando isso, lembra que quando algo se repete, você vai ver ali e vai identificar um padrão. E aí eu fiquei analisando, porque todo mundo que teve um momento de fraqueza e se levantou, quando ele está bem, ou logo que ele volta, ele fala: pastora, a sua palavra foi que me trouxe de volta. O seu abraço, aquele dia na visita, aquele dia que Deus te usou, mudou totalmente a minha visão. E como eu louvo a Deus por não ter ido, porque o diabo estava me levando para um caminho perigoso. Que bom que eu fiquei. Olha o tanto que eu teria perdido se eu tivesse saído, se eu tivesse ido para o mundo. E aí depois a gente olhar os dois padrões se repetindo, eu percebi essa estratégia do inimigo. Porque a primeira coisa que ele faz, gente, quem tem grupo de igreja sabe disso. Pessoa adoecida vai sair do grupo da igreja. Primeira coisa que acontece. Segundo, ela começa a faltar e passa para o nível que ela não quer mais receber aquele que carrega essa palavra de vida. Que amanhã, que seria o tema de hoje, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só lembrar aqui, ó. O seu propósito, que seria o tema de hoje, pode depender da confiança incomum e completa em um homem ou uma mulher de Deus. E o livro vai falar sobre como alguém que carrega uma palavra diretiva pode cooperar sobre o seu propósito. Entendeu? Todo mundo encontra esse alguém. Mas aí fica para amanhã, porque hoje o Senhor mandou a gente obedece. Vocês entenderam? Então, é muito comum na estratégia do inimigo, quando ele quer te desviar, ele te isolar, porque a pessoa isolada, a vítima isolada, ela vai virar uma presa fácil do diabo. Gente, qual o dia que a serpente teve acesso a Eva? Você não acha que a serpente já estava por ali, rodando, estudando? Qual o dia que a serpente teve acesso a Eva, gente? O dia que Eva estava sozinha. Então, quando você se isola, você vai se tornar uma presa fácil do inimigo. Você está entendendo? Então, a primeira estratégia dele para te abater, te tirar do meio do rebanho, para que você vire uma presa fácil, é te isolar. E o isolamento vai vir exatamente com um desânimo, com a certeza que não gostam de você, que não vale a pena você estar ali. Porque você já entendeu, nós já falamos isso aqui outro dia. O seu propósito não tem a ver com você. Você é esse membro do corpo. Quando eu cumpro o propósito de Deus que Ele tem na minha vida, eu sou um membro que funciona nesse corpo. Vamos imaginar no literal. Eu sou um braço, você, duas pessoas aqui é a perna do corpo. E vocês resolveram não viver o propósito. Vocês resolveram que o propósito é uma coisa importante para você. O que vai acontecer? Mesmo eu sendo um braço funcional, como é que eu ando se eu dependo da perna? Vocês estão entendendo? Por isso precisamos tratar propósito como um assunto importante, porque quando eu não vivo o meu propósito, eu sou um membro que estou ligado ao corpo e não estou funcionando na plenitude que deveria. E você já entendeu que essa é a estratégia do inimigo por causa dos inimigos da cruz, que o foco aqui do inimigo não é simplesmente parar o propósito de Deus na minha vida, mas é porque eu cumprindo o meu propósito, eu coopero com o propósito da igreja, com o avanço do reino, com salvação de almas. Nós já passamos por isso, que é uma estratégia dele aqui. Pois bem, é a sua função manter a unidade da igreja. Entenda isso. Sua, não do seu pastor. Sua. A unidade é tão importante no Novo Testamento que ela dá mais importância à igreja. O Novo Testamento dá mais importância a isso, a unidade da igreja, que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentamos a unidade e a harmonia uns com os outros. Então, unidade da igreja é tão importante que, gente, vamos lá, céu é super importante. Jesus vem para revelar um lugar que a gente não conhecia. Então, ele poderia gastar mais tempo falando do céu. O inferno é um lugar que nós devemos evitar, ninguém quer ir para lá. Ele poderia gastar mais tempo, mas quando você vai olhar para o Novo Testamento, ele está falando mais da unidade, da importância da unidade, do que céu e inferno. Porque se você não tiver unidade, você não chega no céu, gente.
Você está entendendo? Então não adiantava ele pegar tempo, investir tempo falando do inferno e do céu, não fala da importância da unidade, sendo que a desunião vai me tirar do céu, vai impedir eu de chegar no céu. Ok? Então a unidade, ela é a alma da comunhão. Isso, esse é o propósito. Ser um com o Pai. A ideia da sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com o corpo, é aquilo que Jesus falou em João, até sermos um. Como assim? Lembram, eu já falei isso aqui pra vocês, que identidade é ser idêntico ao Pai, ok? É alguém olhar pra você e ver que você se parece com o Pai. Que você... Eu gosto nem do termo parecer, porque idêntico pra mim é ser igual. Tipo gêmeos idênticos que você não tem que ter um detalhe, senão você confunde. Então a proposta do Evangelho é eu ser um no corpo de Cristo. Corpo de Cristo junto, eu ser um com Jesus, ao ponto de haver uma confusão quando o mundo olha. Eu olho e vejo Deus. É até sermos um. Isso é lindo. Esse deve ser o nosso objetivo, até nos tornarmos um. E eu sei que não é fácil, mas a gente vai discorrer no tema, você vai ver que a Bíblia tem remédio para tudo isso. Então, o nosso modelo supremo de unidade, a gente tem um modelo, porque Deus não vai dar uma ordem pra gente sem mostrar que é possível ou que aquilo não há nele. Tudo que ele pede para que a gente seja, faça, é porque é para nos tornarmos parecidos com ele. Então, nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos em um só. É uma união tão perfeita que a gente até se confunde a quem eu devorar. Já falei para vocês aqui, né? Já falei pra vocês que ao orar o Pai é um tipo de oração, ao Filho é outro, ao Espírito Santo é outro. Mas a maioria dos cristãos nem sabe. A Deus, a gente fala Deus pra colocar num pacote logo. A unidade é tão perfeita que sendo três são um, que cada um dos três tem a sua função, ninguém atrapalha do outro, não existe ciúme, não tem competição. Eles não estão ali em... É eu que faço essa parte, eu que morri, então eu sou mais importante. Não, eles são um, cada um cumpriu sua função. A Trindade, ela é o exemplo perfeito do que é unidade, ok? Então nada no mundo é mais valioso para Deus que a sua igreja. Quando eu critico a igreja, se a igreja ela é tão preciosa para Deus e eu critico a igreja, gente, eu estou magoando quem aqui? Pessoas? Eu estou me opondo contra pessoas apenas? É um caso a se pensar. A igreja, ela é tão importante que ela é o que é de mais valioso. Jesus morreu por causa da igreja, gente. O céu entregou tudo que tinha de mais precioso por causa da igreja. Ele volta para levar essa igreja. Ele liberou seu Espírito para ficar... Gente, pensa comigo, o Espírito Santo mora em nós, não por falta de opção, de casa melhor. O céu é bem melhor do que nós. Ele deixa o lar de glória para estar nesse corpo cheio de imperfeições. Acabei de dar um exemplo aqui, Anderson. Pai do Senhor, que honra ter você aqui. No início eu dei o exemplo exatamente do suco de laranja e também do purê de batata. Uma honra ter você aqui. Deus abençoe. Então, queridos, a igreja, ela é importante para Deus. Eu preciso entender que se eu quero cumprir meu propósito, não tem como eu cumprir fora daquilo que é importante para Deus. Então, Deus, ele pagou um preço, alto para proteger a igreja, especialmente dos danos devastadores causados pela divisão. Gente, quem causa divisão na igreja não é o diabo no sentido literal dele, como ele aparecer no meio e causar. São pessoas. Como que eu vou me blindar sobre divisão? Olha isso aqui que não está no livro não.
Como que eu vou ter uma estratégia para vencer esse inimigo que é invisível, que vai querer entrar no meio para dividir o corpo? Porque, vamos imaginar o corpo no literal? Você pega o corpo e começa a esquartejar, ele vai perdendo funções. Ele vai ficando inoperante. É claro que o corpo de Cristo ele é maior do que a congregação, porque esse corpo de Cristo é toda a igreja. A igreja tanto essa quanto a que já não está mais aqui. Os crentes que já partiram do Senhor. Essa é a igreja universal de Deus, que não tem nada a ver com a denominação, tá bom? Aí a função, a intenção do inimigo é desmembrar, porque se eu estou perdendo membro, desmembrando, o corpo começa a perder força. Mas nós sabemos que a igreja como organismo vivo, a igreja espiritual, não tem como o diabo derrubar ela. Ele pode fechar a igreja física. E você talvez já viu, ali tinha uma igreja e fechou. A igreja física, ele tem êxito. A igreja espiritual, não. Ele não tem êxito. Agora, como que eu vou estar armada, blindada, preparada para a estratégia dele de divisão, já que a divisão não é ele que vem como ele é, mas ele vai usar pessoas, entendendo que o inimigo vai entrar através de emoções não tratadas, gente. Se você estiver bem, você não quer guerra com ninguém. Vocês estão entendendo como que cuidar da alma é espiritual? Porque primeiro, o que você fala do outro tem a ver com você, com as demandas internas suas. Se você olha para o povo, olha para alguém e só vê defeito, só vê problema, só critica, é porque dentro de você está tudo muito ruim. Eu não tenho olhos para dentro. O reflexo do que eu sou por dentro é o que eu vejo para fora. Então o que eu vejo em você revela o que tem em mim. Um termômetro para mim saber como que eu tô é o que eu vejo de você, o que eu falo de você. Se eu consigo olhar para você e falar, você é uma bênção, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, significa que mesmo que eu nunca falei isso de mim, eu não me acho uma bênção, mas que eu sou. Eu só consigo ver que você é uma bênção porque eu sou. Eu só consigo ver Deus em você porque Deus está em mim. Afinal, para me reconhecer algo, eu tenho que ter visto em algum lugar. Aleluia. Então, o inimigo, ele sempre vai entrar através das emoções adoecidas. Gente, entenda isso aqui. Vamos ajustar isso aqui para você entender. Toda emoção negativa atrai algum tipo de demônio. Toda emoção negativa vai atrair demônios. Agora imagina, nós temos um grupo aqui de 10 pessoas. A igreja pode ser de 1000 membros. 10 pessoas adoecidas conseguem fazer um bom estrago. Na verdade menos, mas vamos colocar 10 para ficar um número legal. Esse grupo de 10 pessoas, um tem inveja, o outro se sente muito inferior, aí ele se compara demais, então ele acaba julgando demais o outro. O outro tem um complexo de inferioridade terrível assim junto com essa inveja. E aí ele acaba entrando na questão de crítica, ele não faz, mas aí ele julga todo mundo que faz. O outro, a sua demanda, a sua defesa está no falar e ele fala sem pensar. E todo mundo se juntou ali e fez um clubinho. Vocês estão entendendo? Então a emoção adoecida é que vai abrir porta. Sempre olhe para a sua emoção, ore por suas emoções. Você não pecaria, você não cairia se você tivesse a humildade de confessar para Deus uma tentação, uma emoção, mas a gente só vai confessar quando vir um caso consumado. Você se sentiu ameaçado por alguém? Chegou alguém novo, você sentiu que está tomando seu espaço? Corre para o lugar de oração. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estava me achando estrela e não notei, Senhor. Senhor, parece que meu coração está com inveja. Me liberta, me lava, eu não quero ser assim. Só que a gente tem vergonha de confessar para Deus sentimentos e intenções, tentações. É igual adultério, gente. É melhor você confessar para Deus que você está tentado do que você ignorar como se aquilo não houvesse, cair e ter que confessar um pecado consumado onde você perdeu a família. Verdade. Vocês estão entendendo? Então, quando eu confesso para Deus
quando eu levo as minhas emoções para a oração, eu vou blindar ela contra essa estratégia do inimigo de me usar como um agente divisor no corpo. É a forma que eu vou me blindar. Ok? Bora lá? Então, a Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade. É igual a salvação. A salvação não é tomada à força. O reino, o céu, não é tomado à força. Eu tenho que lutar, eu tenho que renunciar à minha carne. Eu preciso me esforçar para manter a unidade. Por que esforçar, gente? Porque ninguém é igual a todo mundo. Eu vou lidar na igreja com pessoas diferentes de mim. Eu vou lidar com gente que fala muito, eu vou lidar com gente que não entende, eu vou lidar com gente lerda. Eu tenho pouca paciência com gente lerda. Eu fico: Jesus, me ajuda a explicar de novo, Senhor. Mas eu tive que aprender a lidar. Nem todo mundo tem a mente acelerada. Nem todo mundo acompanha o raciocínio igual. Tá entendendo? É exatamente o lugar onde se unem várias pessoas diferentes. E eu vou ter que me esforçar para conviver em comunhão. Você não se esforça para ter comunhão com a sua família? Seus irmãos são todos iguais? Seus filhos são todos iguais? Mas você continua amando, independente que o temperamento é diferente, que a personalidade é diferente. Porque faz parte da sua família. Aleluia. Tô lendo aqui. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. O presbítero, né? Esse negócio de ser amigo, eu esqueço da nomenclatura. O presbítero Anderson está dizendo: quando olhamos para o corpo literal e um membro, o corpo físico, ele está dizendo, e um membro está machucado, todo o corpo trabalha para que aquele membro seja restaurado e cicatrizado. Mas no corpo de Cristo, a igreja, a gente não faz muito isso. No seu corpo, inclusive, órgãos irão poupar energia, irão enviar mais sangue para lá, para cooperar com a restauração daquele membro. Já a igreja, ela age como se a sua vida não tivesse nada a ver com a minha. E aí, se você tá fraco, o problema é seu. Se você tá doente, o problema é seu. Se você tá problemático, é um problema seu. Não sabia? Demorou a cair, né? É assim ou não é? Aleluia. Bora lá? Então, a Bíblia vai nos dar algumas orientações para que a gente mantenha essa unidade, tá bom? Vamos ver o que a Bíblia diz? Quais são essas orientações? Primeiro, concentre-se no que temos em comum e não nas diferenças. Concentre no que a igreja tem em comum. Quando você focar na diferença, vai ter desunião, gente. Porque, em essência, no sentido de unidade, de lugar onde une pessoas, nós somos diferentes. Foram criações diferentes. Você foi criado por pais diferentes, você veio de cidade diferente, vai ser diferente. Tanto é que quando você vai fazer uma confraternização, o gosto alimentar ali, você nota que é muito diferente. Então, em vez de focar na diferença, foca naquilo que temos em comum. Paulo recomenda: concentramos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Então, eu vou focar naquilo que junta aí, para que aquilo que é semelhante a mim. A causa. Gente, a causa deve ser o foco. Lembra? O alvo é Cristo. Nós temos que olhar para a causa. Tivemos uma criação diferente, temperamento diferente, personalidade diferente, mas estamos em um só lugar, unidos para uma causa que é maior, aleluia, do que qualquer coisa que nós pessoalmente queremos. É maior do que a minha vaidade, é maior do que o meu sonho pessoal, é a causa do reino. Ontem eu estava orando e eu chorei muito quando eu cheguei nessa parte de oração. Falei: Pai, aqui na terra, os homens mais poderosos são reis. E se houvesse um rei na nação que eu moro, e um rei que fosse muito querido, que fosse muito poderoso, eu como súdito
um súdito só, eu sei que o rei precisa de súditos para ele ter o reino, né? Precisa de pessoas. Mas um rei, dependendo da sua soberba, um único súdito para ele não é ninguém. Não é nada, não interfere a vida dele em nada. Provavelmente eu não conseguiria acesso a esse rei. E se eu colocasse no coração que eu queria dar um presente a esse rei, seria impossível. Porque como um súdito, como alguém que ganha pouco, o rei tem tudo que eu daria para ele. Mas o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Além de se importar, eu tenho como te presentear. Como assim, gente? A minha vida em oferta a ti, a minha adoração, o meu serviço ao Senhor. Que honra, gente, que privilégio. Você poderia estar em um reino na terra com o rei mais simpático de todos, mais humano de todos, você não conseguiria acessá-lo. Você não conseguiria ter algo que você pudesse preparar e dizer que o meu Senhor, aqui está o meu presente. Mas esse Deus, que é Rei dos Reis, recebe a minha oferta, recebe a minha adoração. Tem honra maior do que essa, gente? Eu não tenho como fugir do chamado, porque é o único modo de eu corresponder tamanha honra. É o único modo de eu corresponder tamanho privilégio. Ele sendo Deus, porque Ele não é apenas rei, Ele sendo todo poderoso, Ele tendo o poder de matar e dar vida, de fazer aqui agora, Ele conta comigo para trabalhar no teu reino. Nós temos que se atentar para isso, porque a gente desanima por coisas pequenas demais. A gente desanima porque pessoas adoecidas criticou, não apoiou, não acreditou, sendo que o Rei dos Reis acredita e está dizendo: eu quero o que você tem para me oferecer. E eu me emociono de novo. Eu quero a sua oferta. Aleluia. Já deveria ser a razão suficiente para a gente permanecer, para a gente dar a Ele o nosso melhor, para a gente se esforçar para dar a Ele o nosso melhor. Mas você já observou que a gente dá a Ele o que sobra? Gente, o nosso tempo que a gente dá a Ele é o que sobra, sendo que Ele é Rei dos Reis. Se você fosse ter a oportunidade de dar um presente ao Rei terreno, você já sabe que seria difícil acesso, mas se você tivesse a oportunidade, vai ter um dia no ano que ele abre o palácio para que os súditos tragam-lhe presentes. Você ia dedicar o ano inteiro para dar o melhor. Do nada, no dia da entrega, peraí, acho que eu tenho uma roupinha rasgada aqui, né? Vou dar essa aqui pro rei. Vamos olhar isso aqui no sentido físico, material, que fica mais fácil para você entender como é a nossa oferta literal. A oferta no culto. A oferta para Deus deveria ser em honra. Nós damos para Deus a esmola. Porque a oferta é o que eu lembro quando alguém cita. Deixa eu fotocar a bolsa aqui, gente. Eu acho que tem alguma moeda aqui mesmo. Eu acho, aí ó, literalmente o que eu ia falar pra vocês. Eu tenho aqui R$2. Vou dar R$2. E a gente acha que fez muita coisa. Se eu entendesse a honra que é, eu tô falando no sentido literal, palpável, para que você consiga visualizar. Até a minha oferta, quando eu entendo que Ele recebe, eu ia preparar para Ele o melhor. E nem é o melhor em valor, não. É o melhor porque ela foi preparada. Hoje tem culto e eu preciso dar ao Senhor alguma coisa. Aleluia. Eu preciso de alguma forma. Eu já falei para vocês que Deus não recebe dinheiro. Deus recebe vida. E tempo é vida. No seu dinheiro está ali a moeda de sangue, suor e gordura. Porque é o que você queimou, gastou para ganhar seu dinheiro. Por isso Ele recebe. A oferta que você dá no templo não fica no templo. O que fica ali é o físico. Mas ela é recebida pelo céu porque você gastou suor, derramou sangue, queimou gordura para ter aquele dinheiro.
Quando eu entendo, pera lá, tem como ele sendo Deus, ele sendo santo, ele estando no céu, e eu poder fazer alguma coisa aqui para dar a ele, até a minha visão de oferta mudaria. Vocês estão entendendo? Eu sinto papai aqui. Então bora lá. Lembre-se que foi Deus quem escolheu. Nós estamos sobre o ponto. Concentre no que é, o que temos em comum e não nas nossas diferenças. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar personalidade diferente. Foi Ele que fez assim, gente. Formação, raça, preferência. Logo, devemos apreciar essas diferenças. Não simplesmente tolerá-las, mas desejar a unidade e não a uniformidade. Porque o nosso problema em comunhão é querer que todo mundo seja igual a gente. E se todo mundo... Gente, se você não daria certo com você mesmo, para e pensa. Pensa que só rodeasse você pessoas exatamente iguais a você. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos vivos, né? Um com o Senhor. O primeiro, ele é todo eu. A personalidade, o temor, a obediência, desde muito pequeno. Eu não precisava bater no Júnior, eu precisava falar para ele que eu fiquei triste, eu acabava com ele. Um dia ele, não lembro o que ele fez, mas tinha sido muito grave, e eu falei, você acha que Deus está feliz com o que você fez? E depois eu me arrependi muito, porque aquele menino chorou um dia inteiro no quarto, se sentindo pior porque ele feriu Deus. Ele parece muito comigo. O Aleph, o caçula, é todo meu marido. Embora a cara seja minha, a personalidade é toda do meu marido. E aí um dia o Renato perdeu o controle. E eu falei, ei, para. Deixa eu fazer uma pergunta. No meio da crise, sabe? Como é que é lidar com você mesmo? Cara, ele desarmou na hora. Falei aí que sua mãe passou. Esse é você. E ele ficou, não aguento. Meu Deus do céu, se eu pegar. Você está entendendo? Você não daria certo convivendo com um monte de gente igual você, gente. Você não daria certo. Então, aprecie as diferenças, essa diferença, porque é essa diferença que vai fazer o corpo andar. É essa diferença que vai fazer a diferença. Porque pensa, vamos pensar na igreja agora numa situação social. A igreja prestando serviço social. Gente, tá travando para mais alguém? Que aqui para mim aparentemente está tudo certo. Vocês me falam aí se tá travando para mais alguém. De repente é a internet da amada, ia entrar e sair de novo. Imagina a igreja como algo para fazer um trabalho social. E nesse trabalho social, a igreja, ela vai construir um orfanato, a casa para moradores de rua, ou alguém que perdeu tudo na chuva e a casa caiu e agora a igreja vai se unir para fazer o trabalho social. Ok, então é a dela. O que você vai fazer? O que a igreja... Imagine que nessa igreja todo mundo fosse pintor. Nós temos 40 membros, todo mundo aqui entende de pintura. Qual a utilidade de um pintor quando a casa não tem nem parede? O pintor é muito útil, mas a casa não tem nem parede. Então, para esse trabalho social, essa equipe precisa ter mão de obra, os ajudantes, precisa ter um pedreiro que entenda, precisa ter um eletricista básico. A pessoa que está ali precisa entender de encanação o básico possível. Precisa de alguém que saiba colocar cerâmica. Precisa de um marceneiro. Você está entendendo? A diferença é que vai fazer o trabalho funcionar. Tá claro isso aqui para vocês?
Então olhe para o corpo de Cristo como isso. Se a gente fosse tudo igual, a gente não teria efeito no reino. Tenta imaginar um culto onde só tem cantores que cantam muito, mas ninguém consegue entender Salmo 23. Abre a Bíblia e dá um pânico, um branco. Como que esse culto seria completo? Então perder tempo me comparando porque eu não canto e achando que a irmã que canta se acha e tal, é uma, desculpa a palavra, idiotice. Porque se eu me dedicar naquilo que me faz diferente e cumprir a minha função, eu vou cooperar para que o reino avance o propósito dele. Ok? Entenderam a importância da diferença? E Deus não quer uniformidade, todos iguais. Deus quer unidade. Agora, o conflito normalmente é sinal de que o foco foi desviado para as questões menos importantes. A Bíblia vai chamar isso de assuntos controvertidos. Romanos 14:1, 2 Timóteo 2:23. Então, quando nós nos concentramos em personalidade diferente, em preferências, interpretações, em estilos, em métodos, a divisão vai acontecer, gente. Olha agora se não é uma bobeira, cá para nós que aqui nós somos íntimos já, a bobeira da guerra de igreja preta e igreja clara. Eu vejo pregadores gastando uma energia pregando dentro de uma igreja clara, digamos assim, contra a igreja preta. Mas olha como a gente perde força numa coisa tão insignificante, gente. É a cor da parede. Com uma intenção, porque o estilo do modelo da igreja, principalmente geralmente elas trabalham com transmissão ao vivo, o preto vai trazer melhor a luz ali do telão. É um estilo que trouxeram de um modelo americano de culto. Qual é o problema? Cara, se eu não gosto, eu não coloco na minha. Mas se a sua tem, por que nós vamos brigar por causa disso? Vocês estão entendendo? A gente perde muita força, energia por bobeira, por métodos, por ideais teológicos que não interferem. Porque quando o ideal teológico interfere na salvação, uma heresia, tudo bem, eu preciso orientar a minha igreja a não seguir aquela linha. Mas por coisinha, sabe? Por uso e costume, a gente vai perdendo energia entre nós. O inferno ama isso. Porque se a igreja, e aqui eu estou falando agora de congregações, se unisse para a causa do reino, gente, a igreja tinha dominado. Não tinha para o inferno não, porque o Senhor fez a promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que parece que o inferno avança? Por que parece que as leis são favoráveis ao inferno e não à igreja? Porque a igreja perde tempo brigando, discutindo por coisas que não faz o reino avançar em nada. E geralmente é porque medo de perder. Então eu vou criticar a sua igreja para que os meus membros não visitem a sua com medo de eu perder. Se a gente parasse de olhar as diferenças e olhasse o alvo principal, cara, nós estamos aqui para proclamar o evangelho, para tirar as almas perdidas das mãos de Satanás, para resgatar o pecador, para restaurar o caído, para trazer vida de volta àquele que está pensando em suicídio. Não vai morrer não, no nosso território ninguém se mata mais. Ah, gente, oh, aleluia. Pensa, gente. O efeito que a igreja faria. Nós íamos acelerar a volta de Cristo. Porque a Bíblia fala que a gente não pode atrasá-la. Vocês estão entendendo? Mas enquanto a gente está brigando entre nós, nós não percebemos o inimigo avançando. Todo rebanho na selva, todo agrupamento de animais, eles sabem, quando eles estão na savana, onde tem onça, leão, animais carnívoros, que a vida deles depende da unidade. Se separa,
tá morta. E eles ficam concentrados. Os elefantes colocam os idosos no meio. Tá tendo muito, eu acredito que vocês já viram. Rolou muito na internet, principalmente ano passado, vídeos de animais andando em círculo. Quem viu? Aconteceu com ovelhas, aconteceu com gado, com vários animais andando em círculo sem parar. E aí todo mundo falou, gente, isso é a volta de Jesus. O círculo fica grandão, porque é animais, e eles andando sem parar. Quem viu? Aí todo mundo começou a achar que era um sinal, que alguma coisa está acontecendo, que é da volta de Cristo, que... Mas sabe o que é? Eles percebem a presença de um predador. Os animais percebem a presença de um predador. Tem uma ameaça que passou por ali. Eles colocam os mais fracos no meio. Filhotes, mais velhos, os doentes. Fica no meio. Os mais fortes vão para a ponta do círculo. Eles vão andar em movimento para assustar. Aleluia. O inimigo. Enquanto eles notar a presença do inimigo ao redor, eles estão andando em círculo. E no meio do círculo estão os mais frágeis. Gente, a gente tem que aprender com os animais, ser igreja. Entendeu? Agora, imagine você que tem ali um lobo, um leão, e os animais começam a brigar entre eles. A zebra, que a sua lista é mais grossa que a minha. É que você comeu minha grama. Aí o leão vem se aproximando, quando ele se assustar, tá no meio. É isso que acontece com a igreja. Em vez da gente proteger os mais fracos, colocar os mais fortes na linha de frente, movimentar para que haja ali. E olha que interessante, o animal faz isso na intenção de assustar o inimigo, porque ele vai pensar que é um rebanho maior e que eles são predadores. E você não precisa assustar no sentido de fingir, não. Você tem o poder sobre você porque o Senhor colocou. E Ele diz que as portas do inferno não iam prevalecer. É a gente se unir. Joga os mais fracos para o meio. Protege. Aqui é o que nós falamos no tema de ontem, lembra? Dos intercessores. É a gente ir para a linha de frente. Unidos, concentrados. Desse rebanho, o inimigo não pega mais ninguém. Aqui não, Satanás. Você não vai matar nenhum. Pelo contrário, nós vamos avançar e pegar aqueles que você achou que é seu. Gente, a igreja ia para outro nível. Não tinha esse negócio de avançar, nada para impedir o trabalho dela. Pensa no mundo espiritual, o estrago que seria para o inferno. Se a gente parasse de olhar as diferenças no sentido de julgamento, críticas e unisse em um só propósito, a causa do reino. Que sonho lindo, gente. Porque parece um sonho, não é verdade? Segundo ponto, seja realista sem expectativa. Seja realista sem expectativa. Por quê? Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições dela, que ela tem. Ansiar pelo ideal, melhor dizendo, enquanto critica o real, é uma evidência de imaturidade. Você quer a igreja perfeita, mas fica criticando a igreja existente. É um sinal de imaturidade. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado quando você olha para a igreja e vê que ela é imperfeita, que ela está cheia de gente imperfeita. Por isso você deve ser apaixonado aí pela causa, pelo que nos une. Gente, o que nos une é maior do que aquilo que quer nos separar. Esse deve ser o nosso foco. Então, outros fiéis irão decepcioná-lo. Você tem que entender isso, tá bom? Irão desiludi-lo. Mas isso não é desculpa para você deixar de ter comunhão. A maioria sai da igreja. Por quê mesmo? A coisa mais rara é alguém sair de uma igreja porque Deus falou, olha, chegou o tempo, o que você tinha a cumprir nesse lugar já encerrou, estou te liberando para ir para outro lugar. A maioria sai porque começou com coisinhas, ninguém me ama, ninguém me quer, não me cabe aqui mais, tchau. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo?
As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. Quais são elas? É uma lista longa, né? O conflito, mágoa, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismo e outros pecados. Mas a igreja, ela é constituída, gente, de pecadores. Se eu for olhar o defeito de cada um, tem um trechinho da pregação da Camila Barros, que já fizeram muito meme com ele, que é o tem que amar. E aí fica ali, não tem que amar, mas fala mal de mim, tem que amar. Ah, mas não gosta de mim, mas tem que amar. E é literalmente isso. Fulano é ignorante, mas você tem que amar do mesmo jeito. Nossa, fulano é difícil, hein? Meu Deus, tem que amar. A fofoqueira, eu tenho que amar. Eu não compactuo, mas eu tenho que amá-la. Entenderam? Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica que você é imaturo. Desculpa, gente, esqueci de avisar que hoje ia doer um pouquinho. Deus tem coisas ali que Ele quer ensinar a você e a outros. Terceiro, prefira incentivar do que criticar. Prefira incentivar do que criticar. É sempre mais fácil ficar do lado de fora atirando pedras, criticando, né? Aqueles que estão servindo a Deus, que estão se envolvendo, que estão contribuindo com o reino. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, que não comparemos e que não julguemos uns aos outros. Então toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando para outra equipe, tá, gente? O chefe aí é outro. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Quando você critica alguém, você não está criticando o seu servo, você está criticando o servo de Deus. É como se fosse na empresa de outra pessoa e criticasse o funcionário de outra pessoa. Você não tem esse direito. Tá entendendo? Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar os irmãos com convicções distintas das nossas. Por quê? Você critica as ações de seu irmão porque tenta fazer com que ele pareça pequeno. Todos seremos julgados um dia, e não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos 14:10. Salvação, gente, é um negócio estreito, tá? Essa graça que estão pregando aí, da super graça, onde eu não tenho compromisso com mais nada, isso é um risco, porque a porta continua estreita, gente. Aleluia. Sempre que eu julgo o irmão, 4 coisas acontecem. Olha isso aqui. Sempre que você julga alguém, 4 coisas acontecem instantaneamente. Primeiro, foca no primeiro. Primeiro, perco a comunhão com Deus. Primeira coisa que acontece quando eu julgo meu irmão, eu perco a comunhão com Deus. Exponho o meu orgulho, porque eu estou julgando exatamente porque eu acho que eu faço melhor, né? E também a minha insegurança. Predisponho-me em situações de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico, ele é um vício despendencioso. Então o espírito crítico, ele vicia, gente. Na Bíblia, Satanás é chamado de acusador. O acusador de nossos irmãos, Apocalipse 12:10. Culpar, criticar, queixar-se dos membros da família de Deus é o trabalho do diabo. Gente, esse trabalho é do diabo, não é seu trabalho. Por favor, não trabalhe para o outro lado, gente. Se fazemos o mesmo, nós fomos então ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Eu não quero trabalhar para ele, gente. Você quer? Quarto, recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Nós estamos falando sobre a responsabilidade de manter a unidade da igreja. A comunhão da igreja é nossa. E aí a Bíblia está nos mostrando pontos que eu posso fazer para lidar com essas diferenças e preservar essa unidade.
Recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Fofocar é transmitir informações quando você nem faz parte do problema nem da solução. Você sabe que espalhar fofoca é errado, todo mundo sabe. E se quiser proteger a sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos. Nem mesmo deve dar ouvido a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. É um crime, gente. Meu Deus. É um crime. Forte isso, hein? Se você dá ouvido à fofoca, para Deus você é um criador de casos. Provérbios 16, 28, Provérbios 17, 4, Provérbios 20, 19, Provérbios 25, 9, Provérbios 26, 20. E por aí vai. Vocês estão entendendo como é que é sério? É triste constatar que o rebanho de Deus, a maioria das feridas sejam causadas por ovelhas e não por lobos. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui importante sobre a fofoca. A neurociência mostra que a fofoca libera sensação de recompensa no cérebro, ativa a nossa área de recompensa, então dá prazer. E é tão maligno, gente, que mesmo quando a fofoca é sobre o seu melhor amigo, a pessoa que você ama muito, dá prazer do mesmo jeito. Tá entendendo? Isso, por ovelhas. A maioria das feridas no rebanho é causado por ovelhas e não por lobos. Gente, o lobo, ele tá de fora e ele precisa entrar no rebanho. Não é tão fácil. O rebanho tem pastor, a igreja tem os anjos, tem o Senhor protegendo. Então esse machucar entre nós geralmente é de nós para conosco. Entendeu? É eu criticando você, firo você, machuco você ao tal ponto que você não quer congregar mais. Então foi um igual que feriu. Vocês estão entendendo? Agora, um alerta, quando eu dei o curso na igreja sobre a dor da ofensa, lembro que isso aqui chamou muito a minha atenção. A Bíblia manda a gente tomar cuidado com lobos vestidos de ovelhas. A gente foca muito que lobo vestido de ovelha é pastor. Ou seja, que é alguém que está no púlpito, né? Pregadores, assim. Tem, mas entenda. Lobo se vestiu como ovelha, então ele não se vestiu de pastor, gente. Todo rebanho sabe quem é o pastor, quem é a ovelha. No sentido literal, ovelhas são animais, pastor é um ser humano. Fica claro. Então, se um lobo se vestisse de pastor, o termo seria diferente. Ia ficar até estranho, porque o lobo é um animal que anda de 4 patas e o ser humano é diferente o formato do corpo. Para o lobo enganar a ovelha, ele é um animal parecido no sentido do modelo de corpo, se é que você me entende. Então é fácil, ele joga a lã ali por cima e ele se parece. A gente foca muito em lobo vestido de ovelha no sentido de lideranças. Mas esse lobo vestido de ovelha está no rebanho. Você vai encontrar pessoas ofendidas, que são os lobos vestidos de ovelha, sabe aonde, gente? Supermercado, padaria, farmácia, ponto de ônibus. É nesses lugares que você vai encontrar alguém que vai fofocar sobre a igreja, que vai desabafar sobre alguma coisa e que vai te adoecer. Tá entre os iguais. Então a gente foca muito que lobo vestido de ovelha seja pastor, mas não, gente. Tá no rebanho. Então está no dia a dia. São pessoas que comeram a isca, lembra do exemplo que eu dei no início, a isca de Satanás? Comeram a isca e agora vai contaminar o restante do rebanho. Vocês entendem? Então, a gente precisa se atentar a isso, inclusive entender que quem fofoca de você, para você sobre qualquer pessoa vai fofocar de você. Então, embora o cérebro libere a sensação de recompensa, o cérebro vai liberar a sensação de recompensas na fofoca, então por isso que há algum tipo de prazer.
Eu preciso entender que quem tá fofocando de alguém pra mim, quando eu sair da mesa, vai fofocar de mim. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Olha o que o livro vai dizer. Quando alguém começar a falar mal de alguém pra você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare, eu não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Ninguém tem coragem, você fica sem graça, né? Mas lembra, se você ouve a fofoca, você é como aquele receptor da mercadoria roubada. Então, pessoas trazem fofoca pra você, mas elas também vão espalhar sobre você. Porque o fofoqueiro, ele tá revelando quem ele é, gente. Ele é assim. Ele é assim. Os lobos vestidos de ovelhas são os doentes? Então, eu acho que os doentes, às vezes, eles vão se tornar vítima. Mas também, existem pessoas, gente, que infiltram de propósito, tá? Com a intenção de dividir, de derrubar, de quebrar. E, ó pra vocês, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Houve um tempo que alguém congregou com a gente e eu nunca entendi qual é a dor pessoal da pessoa. E de repente a gente começou a perceber que tinha algo estranho. Conosco, presente, a pessoa um amor. Simpático, tentava pelo menos ser, né? Presenteava. Até que a gente começou a perceber pessoas que acabavam de chegar na igreja e saíam e falando mal da gente e de coisas que não teria como a pessoa falar pelo pouco tempo que ela chegou. Então a gente foi para oração, foi cavar o que estava acontecendo. Até que um dia essa pessoa foi num tom de querer consertar as coisas e falou muito do que quem saiu com pouco tempo falou. Falei, opa, houve uma aliança aqui. Até aí tudo bem, não daria para provar nada. Mas chegou ao ápice de pessoas comentarem: eu estou pensando em ir na sua igreja, eu estou querendo unir lá. E a pessoa dentro da igreja dizendo para a pessoa que queria vir: não vai. Não vai. Você não vai gostar do pastor, você não vai gostar disso, não vai. Tem lógica isso, gente? Fala pra mim, tem lógica? Porque se eu fui de uma igreja, vi alguma coisa muito errada lá, você pede pra mim orientação sobre ela, eu já estaria errado falar mal do lugar, mas tudo bem. Mas eu saí de lá e eu falava bem assim: olha, eu congreguei lá, meu conselho é não vai não. Tem um ensinamento meio estranho, ou as pessoas são meio assim, assado. Mas eu dentro, congregando e eu falando: não vem. Então existem pessoas que são infiltradas, existem satanistas infiltrados, tá bom? Existem. E existem pessoas sim que são sem querer. Ela é tão doída, tão adoecida, que ela se entrega, ela não quer ser transformada. Então o prazer dela é fofocar, o prazer dela é criticar. Ela parece ovelha, mas ela não tá junto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, deixa eu olhar a minha hora. A gente carrega uma promessa, é uma promessa de proteção, e eu acho linda. E não sei nem por que Deus fez, mas é incrível como eu vejo ao longo dos anos ela cumprindo. Há muito tempo atrás, Deus usou alguém e falou bem assim, foi a primeira vez que ele falou e depois ele veio reafirmando: quem estiver junto com vocês vai ficar. Quem começar a pensar diferente eu tiro. Assim que começar a pensar diferente eu tiro. Eu não deixarei junto. E é engraçado que anos passaram, a gente mudou de endereço, né? Mudou de templo, a igreja cresceu. E volta e meia a fala de Deus é a mesma. E eu vejo que é uma proteção. Quando a pessoa começa muito com um pensamento muito contrário, eu já me preparo. E por mais que eu lute para manter, uma hora vai sair. Porque Deus sabe que não está junto de verdade. Vocês estão entendendo? Então essa ovelha, que na verdade é um lobo vestido de ovelha, ela é alguém que nunca foi ovelha, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Ele nunca foi ovelha, não é uma ovelha se tornando lobo, porque aqui não tem uma mutação do animal. Vocês estão entendendo? Ele é lobo, é o que a pessoa é lobo, e vai se disfarçar de ovelha. Eu vou fingir que estou junto, eu vou fingir que somos juntos, eu vou fingir que estou, sabe? E por isso, gente, que a gente precisa muito do discernimento do Espírito Santo para saber quem anda junto, quem senta na mesa,
líderes precisam ter. Na verdade, é como se fosse um presente que a gente já ganha, né? Você foi colocado para liderar a igreja, vem no combo ali da responsabilidade, o dom de discernimento. Tem que ter. Inclusive, deixa eu abrir o parênteses para falar para vocês, já que a gente está aqui no ambiente de ensino, que o discernimento de espírito não serve apenas para discernir se é Deus usando, se é demônio, tá bom? O discernimento de espírito também discerne o espírito humano. Eu sei quem é de verdade comigo e quem não é. E é incrível isso. Meu marido ficou assustado por muito tempo. Eu falo, amor, eu sinto um negócio aqui. Não, aonde? Não. Às vezes era muito profundo. Eu falei, tem mais. O que pensa a nosso respeito é isso, isso. Não tem como. Aí o tempo passar e aquilo ser revelado exatamente igual. Ele fica, como, gente? Então, eu sei. A pessoa pode falar na minha frente que ela me ama, me dá presente, sabe? Elogiar muito e eu sei que ela não é de verdade. Eu sei quem é e quem não é. E isso é o discernimento de espírito. E a liderança precisa para você identificar quando é ovelha e quando é lobo. O espírito humano vai falar se é uma pessoa que é sincera, se ela é falsa, a intenção. Então você precisa do discernimento do espírito para saber lidar, identificar. Entendeu? Bora lá, eu acho que é o 5º. Mas você já perdeu o número, a gente fica no próximo, tá bom? Seja bem-vinda. Escolhida, é isso mesmo, gente? Escolhida do rei. Ela tá dizendo que chegou agora e já tá amando. Seja bem-vinda, amada. Próximo, então, que eu não lembro se a gente está no 5º, se a gente está no 4º. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflito. Deus deu métodos para isso. Então, além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em etapas, 3 etapas. Se um dos que dizem seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Então, ele está falando aqui exatamente de eu não manter a sementinha da ofensa ali. E isso aqui eu posso falar para vocês, que é uma das coisas que mais prejudica. Toda vez eu alerto isso. Gente, quando você entender errado, procure e fale logo. Se você interpretou errado, fala, ok, eu não entendi o que você falou, pera lá, você quis dizer isso? A pessoa vai ter a oportunidade. Não. Porque se o seu dia foi o dia mau, você interpreta do jeito errado. Você tá entendendo? Se o seu dia, se você não está bem, quantas vezes eu li um negócio 3 vezes na certeza que eu li certo e não era. O risco de você responder imediatamente, dar a resposta errada, magoar desnecessariamente é enorme. Porque se você não está bem, até a leitura, as letrinhas mudam de lugar, gente. Então, qual a estratégia que eu tenho de proteção para isso? Eu sempre falo, se você entendeu errado, procure a pessoa que você entendeu errado e fale, eu entendi certo, eu entendi que você quis dizer isso. Você deu à pessoa a chance de esclarecer se foi exatamente como você entendeu. Ok? Segundo, quando você recebeu a informação ou algo aconteceu e você ficou triste, vamos lá para o nosso exemplo. Se você ficou triste com a Joana, não vai desabafar com a Leila. Não vai contar para a Ângela. Estou usando o nome de vocês aqui, tá? Se você está triste com a Joana, se a Joana te entristeceu, resolva imediatamente com a Joana. As pessoas só desviam porque ela não vai imediatamente nem quem deveria ir. Quando eu não vou na Joana, às vezes eu tô magoado com ela e ela nem sabe o que ela fez. Foi sem intenção. Eu que tomei pra mim por causa da minha dor naquele dia. Eu fico chateado com ela, eu não vou nela. Aí eu vou em 10 pessoas, eu coloco 10 pessoas contra ela. Eu coloco ela numa guerra que ela não tem noção do porquê. Eu me abato, eu corro o risco de desviar e perder minha salvação simplesmente porque eu não tive coragem de ir na cara dela e falar, Joana, aqui, eu fiquei triste aquela hora que você fez isso e isso. Eu queria falar pra você, eu não contei pra ninguém, mas eu queria resolver com você. Que bom que você tenha consciência, né? De não fazer mais, deixar descer. A Bíblia fala pra gente não dar lugar, não deixar crescer a raiz de amargura e contaminando assim outros irmãos. Toda vez que a gente contamina alguém, gente, é porque já desceu.
Não é na hora que eu recebo a informação. Eu recebo, eu vou ficando doída. Entenda isso aqui, gente. É um veneno contaminando seu corpo. Então, uma estratégia para você se proteger. O dia que você ficou triste com alguém, não vá desabafar com outra pessoa que não seja a pessoa envolvida. Cara, você está triste com o seu pastor. Por que é que você fala com o ciclo de oração inteiro? Pastor, desculpa, eu talvez entendi errado, mas a nível de eu querer purificar meu coração, eu queria falar para o Senhor, com todo respeito, que eu fiquei triste quando o Senhor falou isso e isso, quando o Senhor fez isso e isso. Eu quero que o Senhor entenda que eu não falei com ninguém, não é ideia de contaminar ninguém, eu quero resolver isso aqui. Vocês estão entendendo? Você vai se blindar, isso aqui não é para proteger o outro não, gente, é para proteger você, porque você vai se blindar. Próximo, apoie seu pastor e os outros líderes. Lembra, o tema de hoje é que a responsabilidade de manter a comunhão da igreja é sua, é nossa. Então, o próximo tópico, o próximo ponto é apoie o seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, gente, entenda isso, não existe. Você vai encontrar, quem já mudou muito de igreja já pode comprovar isso. Que em um lugar o pastor, ele era amoroso, mas ele tinha talvez a falta de palavra. Um outro lugar o pastor tinha Bíblia, meu Deus, que pastor, mas ele não era caloroso, ele não tinha atenção. No outro pastor, e por aí vai, não existe, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Você tem que entender isso, parar de colocar o seu pastor no lugar de super-homem e entender que ele é um ser humano, inclinado a falhar como você também. Tem uma responsabilidade maior? Tem. Pesada, grande. Mas ele é um ser humano. Entendeu? Então, a gente teria que ver o caso assim, né? Eu falar pra você de um caso aleatório, superficial, eu seria leviana, eu não posso, não é? O ideal é você consertar com a pessoa. A pessoa não aceita que ela está errada. A Bíblia não manda eu liberar perdão quando o outro reconhece. Eu tenho que liberar porque é pra mim, no caso de feridas. Você tá entendendo? É pra mim. Não perdoar, quem tá morrendo sou eu. Eu tô infeccionando, tá crescendo, tá se tornando um câncer. Eu vou morrer cedo ou tarde. E se a pessoa magoada que você tiver for seu pastor, a coisa piora, porque ele é autoridade sobre a sua vida, foi o Senhor que estabeleceu. Então você precisa endireitar o mais rápido possível, liberar perdão. Entendeu? Essa questão de eu me incomodar muito que o outro não aceita é mais que eu queria uma retratação de reconhecimento do outro, sabe? Que ele visse meu valor e reconhecesse o quanto me feriu. Vocês entendem que é um pouco imaturo? É eu querendo que venha aqui pra esclarecer, pra provar pra mim que eu tava certo. Então eu perdoo logo, eu resolvo logo, gente, porque eu quero ir pro céu. Eu não posso ficar fora da comunhão com Deus, eu não posso, é uma coisa me impedindo. Então eu preciso resolver logo. Vocês estão entendendo? Ok? Então, focando que não existe líderes, pastores perfeitos. Só que ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida. A Bíblia diz que ele vai dar conta, gente. Então, em nome de Jesus, tá triste, resolva com a pessoa que você tá triste, mas entenda, se você é explosivo, não resolva no dia. Principalmente se for seus pastores. Porque a hora que você perder o equilíbrio e entrar pro desrespeito, você entra no negócio chamado desonrar. E se você desonrar o outro, você está desonrando diretamente a Deus. Não toque na unção de ninguém, pelo amor de Deus. Na dúvida, digamos que, como eu disse, que não existe pastores perfeitos e você tenha um pastor adoecido. Exemplo, como eu trabalho com o ramo da neurociência, né, da psicologia em si, existe hoje, gente, existe hoje não, existe há anos, né, o narcisismo.
E o narcisista, gente, eles estão em liderança, porque ele gosta do lugar de destaque. Então existem pastores narcisistas, sim. E pastores, existe dois tipos de narcisista, né? Os que têm os traços narcisistas e os que são patológicos. Quando você tem um líder que ele é narcisista patológico, ficar ali brigando com ele é só pra você se dar mal. O que você faz? Saia. Perdoe, libere perdão, vida que segue, tchau. Até logo. Nos vemos no céu, se Deus quiser. Saia em paz. Vocês estão entendendo? No caso de uma questão de uma liderança adoecida ao extremo, não do seu julgamento. Ok? Lembrando uma coisa importante, gente. Quem trata o pastor é Deus, tá bom? Nós erramos muito nisso, porque nós queremos tratar o pastor. Mas quem trata o pastor é Deus. É Ele que trata com ele. Não pense você que um pastor todo errado, Deus não está se importando, e nossa, ele está lá e eu precisava fazer um jeito de tirar aquele pastor. Pode deixar que Deus vai fazer. E às vezes esse peso do juízo de Deus vai ser muito grande. Alguns Deus não vai julgar nessa vida, porque você fica esperando essa justiça vir agora. Mas o céu não é para ele. No último dia ele tem que prestar conta. Então eu preciso cuidar da minha salvação. É isso que eu preciso cuidar. Da minha salvação. Ok? Tudo bem até aí? Então, durante os conflitos interpessoais, que esse é um trabalho muito ingrato, né, do pastorado, o pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre os membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes. Gente, isso é cansativo. E o mais cansativo, e aqui eu posso falar como alguém que está do lado de cá, o mais cansativo é que você parece que tem que viver fazendo todo mundo feliz, vendo se todo mundo está bem, e ninguém se importa se o pastor está bem. É uma coisa que cansa. Cansa você levar no ombro quem não quer, quem está se esperneando para ir para o chão, porque ele quer, porque quer ir para o mundo. Porque ele quer, porque quer ficar problemático. Você está entendendo? Olha, eu não digo isso para que seja um exemplo para você, como um mandamento, mas que funcionou para mim. Hoje eu não visito ninguém mais que a pessoa não tenha dito, pode vir na minha casa. E eu tô dizendo uma pessoa em situação de querer sair, sabe quando a pessoa começa a faltar, assumir? Eu lembro que teve uma pessoa que eu fiquei 4 meses, uns 4 meses, quero ir na sua casa, posso ir na sua casa, a gente precisa conversar, e sempre uma desculpa, tô trabalhando muito, tô estudando, tô isso, tô cansada, passei mal, fui resolver um problema, toda vez tem. Esses dias eu fui olhar os prints e falei, Jesus, aqui é a prova que o Senhor tá vendo que eu tentei. Mas por que alguém pode dizer, tá, você tá tentando, mandando mensagem, ligando para ver se consegue marcar, e por que você não vai? Porque eu já fui em outras. Eu já vi pessoas saindo pelos fundos da casa, correndo para não me receber. Eu me senti um lixo. Eu já fui muito maltratada, quando eu simplesmente fui atrás da ovelha para entender por que ela está sumida, o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, e ser muito maltratada. Muito maltratada. Desrespeitada. Então eu decidi que eu nunca mais vou atrás de quem não quer, gente. Quando a Bíblia fala que o pastor deixa as 99 e vai atrás da uma, tá falando no sentido de animal literal, né? Esse animal, ele saiu, se machucou, é fácil para o pastor pegar e colocar no ombro. Mas nós estamos falando de seres humanos com vontade própria, ingratos. Você tá entendendo? E depois de ir atrás de muita gente, a pessoa fala mal, muito mal, mas muito mal. E quando tudo fica bem, a pessoa vai ter o tempo que Deus te justifica. Ah, eu espalhei de vocês para fulano, ciclano, betano, e eu não entendi que você só queria meu bem, mas aí já acabou com a sua vida. Tá todo mundo pensando que você é aquilo que a pessoa falou porque ela não estava bem, então eu não vou atrás, gente.
Se a pessoa não pode vir, pastor, eu não tô bem, eu quero ajuda. Não, vamos agendar um horário, bora, eu tô lá. É de madrugada, a pessoa deu crise, eu viro à noite com a pessoa. Mas se a pessoa, como, não, hoje não dá, amanhã não dá, depois amanhã não dá, eu não vou mais. E eu já sei, dependendo do padrão, que a pessoa não permanece. Então eu não carrego mais a culpa, porque às vezes você vai ouvir que o outro tá falando mal de você, porque eu fiquei sem ir na igreja 4 meses, ninguém veio na minha casa. Eu não carrego essa culpa, gente. A casa é sua, você tem que abrir a porta para mim entrar. Se você não abriu a porta, como é que eu vou lá? Eu não digo no sentido que a pessoa sumiu, ninguém nem se preocupa em saber se a pessoa está viva. Aí é um erro da liderança, né? Nem perguntou. Mas se eu estou mandando mensagem, fulano, eu queria te visitar, queria te ver, você está bem? Ah, eu não quero visita não. Ah, eu estou ocupada. Ah, deixa que eu aviso. A maioria fala assim, deixa que eu aviso, tá bom? Pode deixar. E nunca avisa. Aí eu penso, não, de repente a pessoa esqueceu, né? Olá, querida. E aí, a gente ficou de marcada a gente se encontrar, a gente ter uma conversa. Vamos tomar um café? Vamos tomar um chá? Ah, não dá, minha vida é corrida. Eu já sei, gente. É questão de um tempinho. Ela fala, eu vou pedir minha carta, eu tô saindo. Quando não é pra desviar, né? Então eu já sei. Parece que Deus prepara meu coração. Então, posso estar errada? Porque todo mundo acha que o pastor vai atrás, deixa os 99 vai atrás daquela uma, ele vai subir montanhas e tal, então ele vai se acabar para trazer aquela ovelha. Mas você tem que entender que é uma parábola falando de animais irracional. Eu posso pegar o animal, jogar no ombro e vir carregar a força. Se eu fizer isso com o ser humano, eu vou ser processada. Imagina eu brigando, você vai ficar na igreja assim, você não vai desviar não. Eu vou passar aqui e te pegar todo dia. Ah, você quer estar no carro? Não, pera aí, vou amarrar você. Você vai pro culto. Trouxe a camisa de força aqui. Você vai, vou amarrar suas pernas. Eu ia presa, gente. Vocês estão entendendo? Então eu não trabalho assim. Eu vou atrás, eu tento cuidar. Se a pessoa me aceitar, quer ajuda, eu tô ali. O tempo que for preciso para ela se levantar. Mas se ela tá ignorando, eu não tenho como ajudar quem não quer ajuda. Vocês estão entendendo? Eu tenho paciência com o desanimado, o fraco na fé, o ferido, até o problemático. Quando ele fala, olha, eu reconheço, eu quero ajuda, eu preciso de libertação, eu preciso. É diferente. Agora a pessoa não quer, não tem como. Como é que eu vou dar remédio para quem não abre a boca para tomar um remédio, gente? Então, pelo amor de Deus, você é líder, sai dessa culpa, senão você morre. Literalmente, a gente viu, em 2019, gente, foi o recorde de pastores se suicidando. E embora a mídia não divulga ainda, tem muitos pastores se suicidando. Então eu tenho que escapar pela minha vida, entendeu? Então foi uma coisa que foi pra mim equilibrar, porque eu ficava dias de cama chorando, sofrendo porque fulano saiu e me sentindo culpada, e pior ainda porque eu fui na casa e a pessoa saiu correndo pelos fundos, saiu gritando, de verdade, pediu loucura assim que eu via, sabe? Porque eu não queria, mas é porque tá já dominada, decidida a desviar. O diabo sabe e faz fugir da rota. Hoje eu já sei, se o diabo já cegou e a pessoa, é uma decisão já junta, né, a parceria, diabo e a pessoa em desviar, a pessoa vai me evitar, eu já sei já. Então o que eu faço muito? Quando a pessoa começa e ela não quer me receber, eu vou pra oração. Eu começo a guerrear por ela. Senhor, a estratégia do inimigo vai repreendendo o espírito de morte, o espírito de suicídio, a intenção de desviar. Eu começo a pagar preço para aquela pessoa, eu jejum para aquela pessoa para tirar o cerco do inimigo ali para ver se eu tenho acesso. Mas existem pessoas que não dão esse acesso, gente. Entendeu? Amém? Nós vamos encerrar. Porque tá tarde, né? A gente poderia ficar aqui no apoio se eu passar um bom tempo. Mas o que eu posso falar para blindar você é não aceite ninguém falando mal da sua liderança. Você não tem noção das maldições que vêm sobre a sua vida quando você está tocando no ungido. Não toque na unção. Já falei para vocês aqui quanto a unção é preciosa para o céu. Inclusive, gente, deixa eu falar para vocês aqui. Existe espírito de enfermidade, doenças que vêm por espírito de enfermidade, mas existe espírito de aflição. Quando a pessoa tem uma enfermidade por espírito de aflição, como que eu vou saber? São dores crônicas, dores que não passam com medicação, dores que andam pelo corpo, doença que anda pelo corpo. Uma hora era no braço, outra hora no joelho, outra hora no pé, outra hora nas costas. Esses são sinais que é espírito de aflição, é libertação. Mas olha que interessante. O espírito de aflições são de doenças crônicas, doenças
autoimune, não. Essas doenças incuráveis, né, que o médico fala, olha, não tem cura e tal, vai vir também por espírito de aflição, pode vir também por espírito de aflição. Mas geralmente sintoma, a parte mais do diagnóstico mais fácil de entender que é se a dor anda, ou seja, você carrega essa dor no ombro. Alguém ora por você, o ombro é curado, mas aí a dor vai pro joelho, é um sintoma. Essa dor, ela é agravante, passa tempos e tempo, ela piora. Você já mudou de medicação, já fez seu tratamento e ela não passa. Ela evolui. Ela agora, antes era um joelho, agora é 2 joelhos. Você tá entendendo? É sinal de espírito de aflição. É mais dificilzinho de libertar. Dá para libertar, mas dá mais trabalho porque você tem que aceitar. Agora, por onde esse espírito entra? Todo espírito, para entrar, precisa de uma porta. Você tocar em um ungido. Quando você toca na unção de alguém. Tocou na unção de alguém, você abre a porta para o espírito de aflição. Quem vai sofrer aqui, gente? Porque Deus está defendendo ele lá. Deus está justificando ele lá. Quem está sofrendo com as dores? Você. Por isso que não vale a pena. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, não toque nos ungidos do Senhor. Então, eu desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união da sua igreja. Você vai ser como um soldado com a espada. Aqui não. Fofoca aqui não. Falar da liderança aqui não. Falar mal da igreja aqui não. Em nome de Jesus. Olha, confessar é sempre o primeiro ponto, né? Todo arrependimento vem de confessar. E sim, eu tenho pessoas que foram curadas depois de confessar. Eu já acompanhei pessoas que foram curadas depois de confessar. E não tocar mais. Mas aí precisa de uma oração de libertação. E geralmente nessa oração de libertação, dependendo do nível, eu já presenciei isso. Enquanto a gente está orando pelo processo de libertação ali do espírito de aflição, a pessoa começa a sentir dor. Porque ele foi incomodado. E a dor anda. Ai, tá doendo a barriga agora. Já orei por gente assim. Eu lembro que a primeira vez eu fiquei, Jesus, e agora, meu pai? Em vez de eu orar e terminar o negócio que melhorar, tá piorando, me ajuda. Mas a primeira vez que você tá em algumas coisas é muito engraçado, né? Então, hoje a gente já identifica que é o espírito de aflição. Você tá orando pela pessoa, ela já se arrependeu, etc. Você tá expulsando a dor no ombro e ela começa, ai, o ombro passou, mas parece que agora tá nas costas. Você vai continuar orando. Geralmente ele demora a sair por isso. Ele vai andar no corpo todo, entendeu? Olha, passou nas costas, mas agora tá me dando uma cólica, com a dor de barriga. Meu Deus, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Às vezes a pessoa grita de dor. É ele em aflição. Por causa da unção de Deus que tá ali. Entendeu? Olha, Flaviane, dia 2 de março, nós vamos ter o Oi Filha, tá bom? Que é de libertação, cura e poder, exatamente para isso. Você vem. 2 de março, tá bom? É Viana, mas tem gente vindo de longe, tem gente vindo de Alfredo Chaves, de Anchieta, de Guarapari, então, né, de Serra pra cá, de Vitória pra cá, de boa, tá bom? Vai ter aí. O Oi Filho é exatamente pra isso, gente, te ensinar, te preparar. Eu não tenho vontade, eu não tenho um sonho de apenas eu fazer, porque eu já disse pra vocês que eu não dou conta. Olha pra vocês verem, eu quero muito em breve, assim que eu conseguir equilibrar a minha vida, que tá uma loucura pra dar conta de tudo. Eu pretendo montar um curso de libertação, para treinar mães. Para treinar mães. Como assim? Por quê? Porque existem enfermidades que são espíritos de loucura. A categoria ali dos demônios, né? Então, exemplo, existem doenças mentais que são espíritos de loucura. Todo mundo acha que não tem libertação porque é a libertação mais demorada de todas. Chega a demorar 2 anos. E por que parece que não tem libertação? Porque não tem alguém que se põe a guerrear por 2 anos para aquela pessoa. E aí eu pensei, quem é mais interessado na libertação de um filho do que a própria mãe? Eu tenho que treinar ela, gente. Porque se eu querer, eu dar conta de fazer, eu não dou. E você já sabe que o meu chamado aqui é ensinar. Então eu tenho essa vontade, eu estou alinhando para correr em nome de Jesus até o meio do ano, porque eu estou em outro projeto agora, até o meio do ano concluir esse, que é exatamente para a gente ver o avanço. Porque o libertador, que é assim que é chamado, que vai guerrear a causa, por exemplo, de alguém com problemas mentais, que seja espírito de loucura, ele tem que se dedicar 2 anos só para aquela pessoa.
Então eu não posso atender outras pessoas, eu não posso lidar com a libertação de mais alguém. Meu jejum, minha oração é focada naquela pessoa. Quem melhor do que a mãe para ter esse tempo? Vocês estão entendendo? Entenderam? Então eu tenho essa vontade por causa disso. Então o Oi Filho, ele é um treinamento, tá bom? Você vai receber muito, você vai ver, mas é para te treinar, para você sair dali e aprender a se virar, fazer, aprender a orar por cura, entendeu? Ver na prática. Então, dia 2 de março, permitindo o Senhor, inscrições, o link tá na bio, tá bom? Lembrando que o espaço é pequeno, então nós temos vagas limitadas, tá bom? Então corra para fazer sua inscrição, R$10 sem almoço, 25 com almoço. Pastora, eu senti que quero ofertar, que vocês entendem que a causa é maior, estamos recebendo, pode. Quando a gente lançou a ideia de pedir R$10, a gente tinha um plano, era fazer na igreja. E aí daria pra gente comprar bloquinho de nota, caneta, que a gente queria fazer. Não vai ser transmitido ao vivo, Giovana. Pelo menos não planejo até então, tá bom? Não planejo. Primeiro porque o que eu vou ensinar ali é muito profundo e eu não quero abrir margem para quem não tá acompanhando desde o princípio, que vai vir só pra criticar, né, e também em honra a quem veio. Tudo bem que você tá na Espanha, né, e aí eu sei que é impossível você estar aqui, né, mas pelo menos esse primeiro eu não planejo filmar ele, transmitir ao vivo não, tá bom? Pelo menos até o momento não. Se Deus nos dá suporte, talvez a gente grave e aí depois a gente disponha isso num lugar fechado, mas de forma pública eu creio que não, tá bom? Pelo menos até então não ardeu no meu coração em fazer transmissão ao vivo, tá bom, gente? Então é dia 2, tá bom? Valor R$10 a inscrição, 25 com almoço, porque é o dia todo, vai começar às 9 da manhã, previsão de término é às 5 da tarde, mas já deixa seu motorista aí para 6 horas, fica melhor, né? Mais amarrado. Vocês vão ver lá que parece muito tempo, mas o tempo vai ser curto. Nós vamos trabalhar a libertação na parte da manhã, tá bom? E essa live vai ficar gravada assim. Vai ficar gravada. Enfim, nós estamos terminando. Vamos falar a nossa frase de hoje, gente. O que nos une é maior. Gostei dessa. Frase de hoje. O que nos une é maior. E nós precisamos focar nisso. Tá bom? Vamos fazer nosso print pra gente já orar e encerrar? Olhando a hora hoje, a gente extrapolou um cadinho. Tiraram? Marca a gente lá, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Hoje foi um dia especial. Eu sei que o Senhor destravou muitas coisas do nosso conceito a respeito da igreja. Nos ensina a amar e a proteger, Senhor, a igreja, porque ela é a sua noiva. Ela é a menina dos teus olhos. Ela custou o alto preço que Jesus pagou na cruz. Que nós não venhamos ser agentes de Satanás, trabalhando para o outro lado, mas que nós sejamos, Senhor, os que vão fazer esse corpo crescer. O poder da igreja ser manifestado no mundo, Senhor, através da manifestação de atrairmos o poder do reino para a terra. Nos usa, nos ensina a amar e a perdoar, no nome de Jesus. Não deu fazer o print? Para lá. Gostei da frase, né? Ela disse, literalmente, que acorda cedo bebe água limpa. Tá cumprido aqui, né? Gente, então até amanhã, se Deus quiser, Deus nos permitir. Amanhã será o nosso 22º dia. Parabéns. Você está aqui há 21 dias. Que Deus te abençoe, tá bom? E que você se comprometa em ser esse agente de cura aí para a sua igreja. Tá bom? Que você não vai trabalhar pro diabo. Ninguém mais vai falar mal da sua igreja. Você é o soldado aposto para defender. Independente dos defeitos que possa haver nela. Tá bom? As qualidades são maiores. Que Deus abençoe e nos marque lá até amanhã, se assim o Senhor permitir. Fique na paz. Tchau.